E aí, pessoas, a gente está começando aqui o nosso primeiro episódio. E no nosso primeiro episódio a gente já começou em grande estilo com o Gustavo Fineline. Muito obrigado. E aí, galera? Bom, então a primeira coisa que você começou a fazer antes de ser tatuador foi jogar futebol? Não, fui mágica. Eu fui mágico dos 13 aos 20 anos. Como é que começou esse rolê? Foi por um acaso. Eu tinha ganhado de presente de aniversário dinheiro. Porque eu sempre gostei de eu mesmo escolher meus presentes. Eu sou um cara meio diferente, né? Tenho uns gostos peculiares. Entendi. Aí, às vezes a pessoa não acertava, então muita gente me dava dinheiro. Entendi. Aí eu ganhei o dinheiro do meu padrinho e eu tava doido com um tênis de futebol, jogar bola. Aí meu pai ia toda quinta-feira em BH, que ele comprava suprimento para a loja dele lá. E aí a gente foi com ele, porque eu queria comprar um presente, fui no shopping, tudo, a gente foi no BH Shopping, e aí na Centauro tinha o tênis que eu queria, que eu tava doido com ele e não tinha meu número. Aí o cara olhou lá no sistema e falou, ó, no Pátio Savassi tem o tênis que você tá querendo no seu número. Aí a gente falou, meu pai tá lá pro centro mesmo, na hora que eu estiver voltando ele já passa lá e pega a gente, não vai fazer diferença nenhuma. Aí a gente foi lá pro Pátio Savassi, chegamos lá na Centauro, não tinha o raio do tênis. A moça tinha olhado errado no sistema. Não. Eu bravo, indo embora. Fiquei sem meu tênis. Aí a gente quase na saída, assim, bem do lado da escada, tinha um quiosquezinho, tipo de sorvete, que o pessoal vende essas pelúcias, assim, com os kits de mágica, o pessoal fazendo as mágicas, assim, divertindo a galera. Era muito legal. E eu sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu achei muito da hora. Eu cheguei aí no show do Mr. M, que teve no Mineirinho. Eu era criança, foi uma experiência muito legal. E então eu sempre gostei muito. E aí eu vi o pessoal lá fazendo os negócios bacanas e eu falei, quer saber? Eu vou me dar já que eu não tô com o presente que eu queria, eu vou me dar um presente diferente, comprar um kit de mágica. E comecei a fazer brincando e tal, meu pai ia toda semana a BH. Aí ele e minha mãe começaram a gostar, ver que eu tinha dom, eu sempre tive muita habilidade manual, sempre tive o lado artístico muito... aflorado, isso. Aflorado. Né? Mas isso mesmo, aflorado. Então, eu tive o dom e tal, comecei a fazer, eles começaram a investir, aí eu já tava com vários equipamentos, aí eu levava pra escola, levava pra Wizard, que eu fazia inglês, e sempre brincando. Uma vez minha prima falou, Gustavo, você vai fazer um show no aniversário acho que foi a Aline, do João, ou do Arthur. Agora apertou, que é muito sobrinho, muito primo. Aí ele era o aniversário de 1 ano dele. Que ela queria que eu fizesse um show. Falei, mas eu nunca fiz show. Não, legal, né? Mas, poxa, eu nunca tinha feito um show, nunca tinha apresentado pra pessoas. Tanto que na hora que eu cheguei lá mesmo, eu falei, não, então tá, vamos montar os negócios tremendo as pernas, e aquele pessoal todo, mas o pessoal gostou muito, aplaudiu, e já foi uma motivação. E aí eu, com isso, comecei a comprar mais equipamentos, e veio a oportunidade de fazer alguns shows. E com isso foi crescendo, o dinheiro que eu ganhava do show eu reinvestia. Então eu desde pequeno eu já aprendi a trabalhar, administrar meu dinheiro, saber que a gente que tem empresa, que é autônomo, tem gasto, tem custo. Sim, com certeza. E foi muito tempo, até eu entrar pra faculdade de Direito, quando eu formei. Eu sempre quis fazer mágica, eu sempre achei muito legal, mas sempre tive zero paciência de treinar. Mas a habilidade manual você tem? Acho que sim, mas assim, tinha que ficar treinando, aquele bagulho de ir na frente do espelho pra tipo... Sim. Perder você vê que a pessoa não tá vendo o que você tá fazendo e tá, nossa, eu não tinha saco nenhum pra fazer isso, pra ficar repetindo e tudo mais. Eu falei, não dá pra mim. Mas aí depois você fez mágica até entrar no Direito. Isso, aí eu fiz mágica, só que aí a questão do futebol, né, que você perguntou. Eu já fazia mágica, né, comecei dos 13 pros 14 anos. E aí fui com 16, um amigo do meu pai, que ele era conselheiro do América. Ele me viu um dia jogando bola num aniversário, numa peladinha, uma brincadeira, um negócio assim, e falou que ia levar e tal. Meu pai falou, não deixa não, vai ter que fazer coisa de gente, vai estudar. E quando eu tive 18 anos, eu ainda tive a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro estudar na Cal, que é o Centro de Atores das Laranjeiras, a escola do Wolf Maia. Um monte de gente estudou lá, né? O Paulo Gustavo, eu acho, o Fábio Porchat, bastante gente estudou lá, né? Sim, lá porque lá como a escola é do Wolf Maia, quem entra lá já tá com uma chance muito grande de seguir carreira, ainda mais dentro da Globo, né? Que era o meu foco. Só que meu pai com certeza não deixou, falou que eu tinha que fazer coisa de gente. Pai, te amo, tá? Eu te amo muito, obrigado. Hoje a gente você virou tatuador.
virei tatuador, né? Não virei gente, você me desculpa. Mas assim, claro que é no sentido dele, né? Que ele queria que eu fizesse engenharia, medicina, direito, também, né? Coisas que são mais conceituadas, digamos assim. Nada que menospreze as outras profissões, mas na sociedade como um todo, essas profissões ainda são... Tem aquela... com certeza. O status, exatamente, né? Então eu comecei a fazer direito, que era o que eu me identificava mais. Eu no segundo período eu passei no estágio remunerado do fórum, trabalhei lá dentro, enxerguei como que era, burocracia, que tudo é demorado. Burocracia, né? Mas é enjoado, tem que gostar muito. Eu lembro até, você me contou uma história que te marcou muito dentro do fórum. Sim, essa foi até talvez um dos grandes pesos para eu sair do direito. Foi uma senhora que ela tinha um problema de visão, era um problema sério, ela estava perdendo a visão mesmo. Entendi. De um olho ela já estava quase sem visão e do outro ela estava bem baixo e o negócio estava agravando muito rápido. E eles entraram, era o juizado especial que eu trabalhava, eles entraram no juizado especial que não precisa de advogado. Até por questão de custo e tudo, era uma família bem simples, eu agora não lembro o nome, nem tem porquê também, precisando de um exame para ela ver se conseguiria regredir ou estagnar o problema que ela estava no olho. E já tinha um tempo, o marido dela, muito preocupado, falou que já tinha ido lá um monte de vezes, que tinha pedido para pessoas que não tinham resolvido a situação dele, dela, né? E eu me sensibilizei com a situação, fiz de tudo, peguei o processo, tentei dar uma movimentada, mas ficou por conta de superior. E nada aconteceu? Aconteceu, ela falou que daí uma semana podia voltar, que estava no jeito. Daí uma semana o senhor apareceu lá, eu já de imediato fui atender ele, né, fui conversar e tal. Na hora que eu joguei a movimentação do processo, estava no mesmo lugar. Nossa. Aí eu procurei lá, não tava e tal, a gente procurando, tava em cima da mesa lá para ser feito o que tinha sido prometido. E aí ficou aquele clima chato, o cara ficou muito nervoso, exaltado, a gente acalmou a situação e ela falou que deu uns 2 dias estaria pronto. Isso foi tipo numa terça, na quinta-feira ele voltou. E aí... Não tá. Não estava pronto. Aí ela falou que na segunda-feira sem falta estaria. E aí sim, depois do cara ir lá 3 vezes, de brigar, de ficar muito exaltado com razão, que é uma questão que acredito que você, mais a sua esposa, está passando por um problema desse, o cara foi até muito calmo, digamos assim. Teria gente que tinha feito muito pior. Não, com certeza. Então isso foi me minando dentro de algumas outras situações que a gente vê, de má vontade. Não são todos, temos vários profissionais muito bons, muita gente que até a pessoa quer ser, mas não... O sistema, né, a forma que as coisas são feitas, a pessoa não consegue. Foi exatamente isso que eu vi, que tipo assim... Se eu não entrasse na engrenagem, eu não estaria no sistema. Então, eu preferi sair, procurar meu rumo. E foi até por um acaso que eu fui para a questão da tatuagem. Que eu tinha saído do direito e comecei a fazer educação física e fiz só 6 meses. Porque foi legal, uma coisa que eu sempre gostei de esporte e tudo, mas não me identifiquei para levar a vida com isso. Aí eu estava de férias e... Como os meus pais tinham separado, eu tinha culpado muito minha mãe. Depois que a gente estava muito novo e tudo, a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, né? Então eu culpava muito ela, brigava muito. A gente era muito amigo, passou um período mais afastado. É tão engraçado ver isso, que hoje vocês são muito unidos, né? Mas acredito que com certeza isso foi um dos motivos que, tipo assim, depois desse rolê que vocês ficaram afastados, foi uma coisa que fortaleceu muito vocês. Sim, fortaleceu muito. Principalmente depois que eu fui trabalhar com ela. E foi assim, eu tava de férias, dos dois, foi na férias de julho. Aí eu olhando assim, tava à toa, falei assim, gente, eu vou lá visitar minha mãe, poxa, eu nunca fui lá, ela dando curso, ela tava com 10 alunas. Teve uma aluna nesse curso que ela tinha vindo do Pará. Ela pegou 12 horas de barco da cidade dela até Belém, para pegar um avião de Belém a Brasília, Brasília, Belo Horizonte e ônibus de Belo Horizonte para cá. Ela ficou 2 dias viajando para vir fazer o curso com a minha mãe. E aí eu falei, poxa, velho, e as meninas também, vamos, você tem uma professora aqui, né? Você vai desperdiçar uma oportunidade dessa e tal. E aí, por um acaso, eu brincando, eu falei, então deixa eu fazer, eu vou desenhar uma sobrancelha aí. Aí foi o curso inicial, né? Que ela tava... E aí eu comecei a desenhar, eu sempre fui muito crítico comigo mesmo.
até mais do que com os outros, eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. Então eu fiz o desenho, tava legal, mas não era aquela coisa, né? Aí eu fiquei meio assim, a pessoa que tava do meu lado, olhou, nossa, gente, é filho da Marli, olha lá, tá lindo e tal. Eu, não. E eu fui ver, tava realmente melhor que do pessoal, mas não tava pra mim bom. E foi nesse pontinho que eu falei, pô, se o pessoal tá achando legal e eu não tô, sinal de que eu vou dedicar, eu vou fazer e ficar excelente. Exatamente. Entendeu? Então foi uma coisa que eu gostei. Então quando eu comecei com a micropigmentação. Ah, não sabia. Que viagem. Eu comecei fazendo micropigmentação. E você atendeu e tudo mais? Atendi, fiz um tempo. Até eu fazer aí que foi o negócio. Aí eu fiz o curso, gostei. Comecei a trabalhar na parte da sobrancelha. E minha mãe precisava de alguém para ajudar ela a dar os cursos. Porque a sala cheia, 10, 12 alunos por vez. Tinha que, tipo assim, dar uma tinha que atenção. Distribuir, dar uma atenção pra todo mundo. Professor. E aí ela falou comigo, Gustavo, você gostou? Eu falei, gostei, mãe. Eu não tinha me encontrado ainda, eu tava precisando de uma motivação, né? Então eu fui. E aí ela falou, então eu vou investir em você, eu vou te mandar para fazer curso nas melhores escolas. Fui para Belo Horizonte, fui para São Paulo 2, 3 vezes. Fiz vários cursos para trazer conhecimento, agregar e a gente poder ensinar. E foram muitos. A gente deu curso em São Paulo, a gente deu curso no Rio de Janeiro. A sua mãe deu curso fora, né? Minha mãe já deu curso até em Barcelona. Ela já fez, acho que um atendimento, não sei se foi curso ou atendimento, palestra em Milão. Legal. Minha mãe é muito chique. A gente que é ralé. Ela é... então foi isso. Aí foi tudo muito rápido, sabe? E uma enxurrada de conhecimento. E a gente ia para congresso em São Paulo. Então eu estava no palco com ela e com artistas renomadíssimos. Legal. Então isso tudo veio me trazendo uma bagagem, um conhecimento muito grande. E aí, tipo, um ano depois eu fui fazer um outro curso. E aí minha mãe falou comigo, Gustavo, você vai ficar lá em São Paulo 1 semana e meia. Eu falei, mas o curso é 1 semana. Ela, não, porque segunda e terça você vai fazer um curso de tatuagem. Que viagem. Aí eu falei, não, mãe, tá doido, eu quero sobrancelha, eu tô adorando isso aqui, eu quero isso. Aí ela, não, meu filho, eu acho que você vai gostar. E se você não quiser, você vai aproveitar para alguma coisa. E aí eu fui, fiz o curso, gostei muito. O próprio professor me elogiou muito, me incentivou muito. E como eu já tinha a manha da micropigmentação, que é uma coisa bem sutil. Bem leve, eu levei isso pra tatuagem e aprendi mais fácil o traço fino. E nesse curso já era de fine line ou não? Esse que você fez? Porque básico, você já sabia, basicamente, né? Tipo assim, Sim, o curso era mais tatuagem minimalista, fine line mesmo. Isso. Já foi um ramo. E era até um dos motivos que eu gostei, porque eu sempre me identifiquei muito com tatuagem de traço fino, coisas mais delicadas, e era um mercado que não tinha. Então, quando eu vi isso, eu falei, olha, gente, eu tenho um nicho aí muito, muito bacana, e como eu disse, eu sou muito crítico comigo, então eu falei, eu vou entrar para ser referência nesse ramo. Eu quero daqui a alguns anos, vamos fazer uma tatuagem de traço fino. Hoje é o que acontece, né? Graças a Deus, então sinal de que eu consegui plantar, consegui ter isso tudo, né? Claro que a gente tem as dificuldades do início, no início e tudo. E aí a sorte foi que isso, como eu trabalhava também com a sobrancelha e tudo, até eu conseguir levar a clientela, fazer o meu caminho, né? Você já pegou. E aí você já voltou de lá, como é que foi pra você, tipo assim, agora eu vou pegar uma sala aqui e vou fazer tatuagem? Não, aí demorou. Aí eu continuei atendendo com a minha mãe, né? Igual minha mãe sempre me deu todo o apoio, questão de curso, de estímulo, até mesmo quando eu nem imaginei que eu tinha o dom. Ela viu, mãe, muito obrigado, viu? Eu te amo muito por tudo que você fez e me proporcionou. Só pude chegar aqui hoje por causa de você. Massa. Aí... Então, tipo assim, ela cedeu a sala dela, ela tinha a sala que era dividida, então a gente trabalhava na mesma sala. Já era onde é hoje? Não, era na Chapada. Aí ela tinha uma sala de recepção e uma sala de atendimento, que era uma sala muito grande, ela dividiu como se fosse era biombo, não tinha nem parede mas a gente tinha os espaços de atendimento e tinha as mesas, os espaços do curso. Entendi, legal. Então era um espaço bem legal, era muito bom. E aí eu comecei junto com ela e tudo, aí a gente foi vendo a necessidade de
eu estar com um cantinho pra mim, uma sala pra mim. Então eu comecei no início dentro da própria empresa dela, e dentro desse espaço eu aluguei uma outra sala pra mim, que aí eu também cheguei a trazer de um amigo meu do Rio, que ele veio tatuar aqui, ficou uma semana. Então, isso bem legal. Com as minhas, a gente chegou a querer combinar de novo, mas veio pandemia, veio tudo, talvez eu tenha uma oportunidade de trazê-lo. E aí, eu fui pra essa salinha, então fiquei um tempo lá, até o momento que a gente chegou num ponto, minha mãe... Aí eu fiz um curso de gestão, ela me incentivou pro curso de gestão, e depois que eu fiz o curso de gestão, ela pediu, falou, Gustavo, me dá alguma ajuda e tudo, mas minha mãe é muito cabeça dura. Então, assim, na hora que eu comecei a querer dar uma ajeitada... Dar uma mexida, ela faz o curso. Beleza, eu fiz o curso, agora vai fazer assim. Não, aí não. Aí não. Foi bem assim você fez o curso, mas não era pra mexer. Mas eu não quero ninguém mandando em meu dinheiro é meu, eu quero gastar ele. Foi isso que ela falou. Aí ela conversou e falou, não, Gustavo, o que você acha, então, da gente fazer as empresas separadas? A gente continua com o mesmo espaço, divide funcionário, divide os custos e temos duas empresas. Então, só de empresa separada, a gente já tem uns 3 anos que a gente está fisicamente separado. Fisicamente a empresa, né? Não vocês. Não nós. Que é até uma coisa muito legal, que a gente, questão de um traz cliente para o outro, questão de conhecimento, e por estar na mesma área, a gente consegue dividir algumas coisas e tudo. E é assim, eu acho muito legal porque eu acho que, né, lá no seu estúdio e tal, a ideia casa com a tatuagem que você faz. Sim. Sabe? Eu acho isso muito massa, porque eu acho que combina. Sabe? Tipo assim, o estilo de tatuagem que você faz com o estilo que o local é. Sim. Sabe? Até do fato de ter as outras salas que tem lá com outras coisas estéticas e tudo mais, e que, tipo, até traz essa vibe estética pro seu trampo também, né? E, tipo assim... E é uma coisa mais refinada mesmo, Sim, exatamente. Né? Então, tipo assim, eu acho muito massa, acho que super combina o local de vocês com, tipo assim, o tipo de trampo que você faz. O meu trabalho, sim. Se fosse aquele trem ou de escuro, já não combinaria, né? Exatamente. Então, se tivesse num estúdio extremamente dark pra esse estilo... Às vezes não ia casar tanto. Não combinaria, né? Sim. É até uma das coisas que eu vejo, eu faço muita primeira tatuagem. Porque muita gente fala assim, pô, Gustavo, eu já conheci tatuagem, que é mais velho que a serra, mas isso que você faz, esse traço fino... E tem um certinho preconceito também, até tipo assim... Até eu acho, até igual eu falei dos locais e tudo mais, mas existe até às vezes a pessoa que vai pra fazer a primeira tatuagem tem um certo medo. Tem, sim. E eu acho que lá o local proporciona, tipo, tirar esse medo, sabe? Exatamente. Tipo assim, não que os outros lugares que estavam com as paredes tudo preta, esteja até errado. porque eu faço um monte de lugar deles, assim, né? Tatuagem, lugar assim. E tipo assim, é o propósito deles. Sim. Mas pra pessoas, às vezes, que tá fazendo a primeira tatuagem, e que é principalmente que queira uma tatuagem mais delicada assim, passa uma certa segurança. E isso é da hora. É uma coisa que muita gente fala, na hora que entra no estúdio, olha, vê tudo claro, tudo bonito. Exatamente. Falar em bonito, né? Parabéns, a decoração aqui tá muito no capricho. E então, assim, o pessoal vê lá tudo claro, tudo limpo, fala assim, nossa, gente, é bem diferente do que a gente imagina, né? Porque é isso que você falou. A galera tem um estereótipo de tatuador, de estúdio de tatuagem, é o quê? É um lugar cheio de caveira, tudo preto, com os trem caindo em Sandocê de tanta coisa que tem. Não necessariamente precisa pode ser assim. Eu acho que tem a vibe, acho que combina com alguns lugares assim, acho que é bem legal, mas tem a proposta do que você tá fazendo. Porque o que é errado, eu acho que é você fazer ao contrário. Se tiver um lugar assim, fazer fine line, talvez não case. Se tiver um lugar igual o seu, pra fazer só black work, também talvez não faça sentido. Exatamente. E uma coisa que eu queria saber é sobre a fada. Como é que rolou? Vocês... Conta a história da fada, como é que você conheceu a fada? Oi, gente, pra quem não sabe, a fada é a minha cachorrinha, minha primeira. Eu tenho 2 agora, mas vamos começar da fada. A outra foi já depois do A outra local? foi. Então beleza. Foi consequência da fada. Tanto que eu até brinco, às vezes elas estão brigando e eu falo assim, Madalena, você trata a fada bem? Porque você só tá aqui por causa dela. Exatamente isso. Então, assim, eu morava com minha mãe, tinha uma moça passando assim na calçada, e na hora que eu tava andando com o carro, eu já estava devagar, porque eu já estava chegando ao meu destino. Então... eu vi a moça fazendo meio que assim, assustando. Então eu imaginei, falei, tem alguma coisa na frente do meu carro. Então eu diminui mais ainda, mas eu procurei, olhei e não vi nada. E aí na hora que eu parei, assim, eu vi pelo retrovisor um vulto, um vulto pretinho, assim. Eu falei, não, gente, deve ser um cachorrinho e tal. E ela veio desse tamaninho, assim, coisa... ela assustada, ela tinha aproximadamente uns 2 meses, velho. A pessoa adotou ela, só que... ela trabalha cuidando trabalhava pelo menos na época, né? Já tem quase 2 anos que eu tô com a fada. Ela trabalhava cuidando de idosos. E aí ela ficava a noite inteira fora. E a fada é terrível, velho. Ela é muito agitada, é muito carente. Você já viu muita coisa já, né?
Então, tipo assim, ela era muito agitada, ela não conseguia ficar sozinha, ela pulava, arrumava um jeito de fugir. Entendi. E aí a gente achou ela na rua. Eu achei ela na rua nesse dia, descobri que ela tinha dona. Eu conversei com a moça e falei com ela que ela tinha que arrumar ou um cachorro mais velho, que já fosse acostumado a ficar sozinho, ou um gato, um animal que fosse mais independente. Tem algumas raças também que é mais tranquilo de você deixar um pouco mais sozinho, né? Mas filhotinho assim já é bem no difícil. geral já é mais difícil, né? É uma coisa que eu vejo muito hoje. As pessoas adotam cão, mas elas não sabem das responsabilidades, dos trabalhos que vai dar, como que é até você ter um cão educado, adulto. Sabe, né? E dá trabalho. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Né? Porque a galera quer ter o cachorro, mas, por exemplo, você tem que dar vacina. Sim, tem a vacina, tipo assim, vermífugo, Bravec, remédio de carrapato. Falando isso, eu tenho que lembrar que a Bruna me xingou que eu preciso comprar um Bravec. A minha em março agora esse mês. A minha em março já chegou também. Aí a fada tá precisando. Exatamente. Aí então eu achei ela, conversei com a moça e tudo. Aí ela ficou meio assim, falou, tô achando que eu não vou poder ficar com ela e tal. Eu falei, não, se você não for ficar, eu vou ficar com ela pra mim, porque eu gostei muito. Até falando que eu acho muito importante falar, que é o seguinte... Eu discordo da pessoa, tipo assim, não ter a consciência, talvez, de pegar um cachorro sem ter a condição de cuidar e tudo mais. Sim. Beleza. Mas a partir do momento que você pegou e não tem a condição de cuidar, doa, leve a um lugar, não abandone. Tem a humildade, né? De falar, olha, não dou conta, não é feio, né? Feio é jogar na rua o animal. Exatamente, que rola muito, velho, isso me dá um ódio. Sim. Assim, gigantesco. Isso a gente aqui na FET tem um problema sério com o cachorro na rua, né? É muito absurdo, mas... Eu não gosto não, que eu revolto com esse tempo de animal, eu gosto pra caralho. Desculpa a palavra. Mas... Aí ela falou, mas eu vou fazer a experiência. Aí, no outro dia, fada na rua de novo. Aí eu já peguei ela, levei pra casa. A sorte que eu cheguei em casa, minha mãe já tava dormindo. Não viu eu chegando com a fada. Coloquei um cobertinho lá, uns negócios no cantinho e deixei um jornal e uma vasilhinha de água. Tinha arrumei um pouquinho de ração com minha tia, que ela sempre teve cachorro também. E deixei tudo bonitinho lá. Ela dormiu a noite inteira tranquila, não chorou, não fez nada. Aí de manhã eu escutei ela levantando, eu dei uma olhada assim, ela foi indo na direção do jornal. E fez xixi no jornal. Isso já tá bom já, né? Na primeira noite. Aí ela arredou um pouquinho pro lado e fez cocô, mas assim... Perto. Do lado. Tá na margem de erro. E aí eu falei, pô, bicho, não é possível, esse cachorro já tá educado. E aí eu conversei com a moça, falei, eu achei seu cachorro de novo. Você já ensinou ela a fazer xixi no jornal e tudo? Ela, não, aqui é quintal e tudo. Mas... Então ela já veio dessa de fábrica. Entendi. Foi uma motivação a mais. Falei, agora eu quero esse cachorrinho. Tão bonitinho, tão pequenininho, né? Tá lindo, tá educado já. Só que eu não sabia que era o Tasmania. E aí que ela começou a comer tudo, velho. Ela comeu o tênis meu, o sapato da minha mãe, foi uns 3. Óculos, ela comeu uns 4. Nossa. Eu tive que pagar uns 3 óculos pra minha mãe novo. Destruía os trem em cima do sofá. Ela ficava com raiva que tava sozinha, pegava o jornalzinho dela e rasgava em cima da cama, e rasgava em cima do sofá. O Anakin deu trabalho, mas não tanto. O Anakin teve uma vez quando ele era pequenininho, a gente já tava morando no apartamento. Beleza, ele fez cocô na sala. E ele, tipo assim, né, fez cocô na sala. Saiu. Tipo assim, velho, saiu, pegou um impulso. Veio correndo e pulou em cima do cocô, assim. Nossa, de barriga no cocô? Pés, barriga e tudo, assim. Eu falei, velho, isso é muito retardado. E você também sempre teve cachorro? Minha família sempre teve cachorro. Tipo assim, o Anakin pra mim é meu primeiro cachorro. Sim. Sabe? Que é sua responsabilidade, né? Tipo assim, sempre foi do meu irmão, da minha mãe. Minha irmã, por exemplo, né, que você tatuou, ela tinha um cachorro do demônio que... Eu sempre irritava ela, irmão mais novo, né? E ela ensinou as palavras pra ele que era para Felipe. Né? Por quê? Porque meu nome é Felipe, né? Pouca gente sabe. Mas... Não, ensinou o quê? Pro cachorro. Pro cachorro, para Felipe. E ele me mordia. O para Felipe era o comando pra morder. Aí o que acontece? Ela tava deitada, eu ia encher o saco dela, ela para Felipe. Até o ponto de eu estar na sala, ela no quarto dela, entediada, falava, para Felipe, o cachorro saía do quarto. E ia passar pra me atacar. Que isso? A gente sempre teve cachorro, sabe? Sempre teve, mas aí, tipo assim, um ódio danado de cachorro, né? Mas aí quando eu casei, a Bruna na família dela não tem histórico de ter cachorro. Sim. Então, assim, demorou 5 anos. Nossa. Porque a Bruna não queria. E aí ela me deu o Anakin. No presente de aniversário de casamento de 5 anos. E o Anakin, assim, pra quem me conhece, sabe que, tipo assim, mano,
É uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas bom, você tava falando, a fada chegou na sua casa, o primeiro dia sua mãe ainda não tinha visto a fada. Vamos voltar. Aí ela ainda não tinha visto a fada. Aí foi isso tudo mentira. Aí no dia de manhã, minha mãe chegou e falou assim, tá com um cachorro dentro do seu quarto? Minha mãe sabe das coisas. Ela só não brigou na hora. Ela falou que eu levantei meio assim, escutei uns barulhos estranhos, uma movimentação diferente, mas eu preferi dormir. Aí eu fui, né, fiquei mesmo com a fada, fui lá na moça que tinha adotado ela, fizemos o termo de adoção, passando pro meu nome, foi tudo bem documentadinho, certinho. E aí a gente começou a conviver, eu comecei a educar, aí ela tava tão terrível comendo tudo que a gente começou a querer adestrar. Melhorou bastante, né? Só que é o temperamento. Também tem cachorro que é mais agitado, tem cachorro que é mais tranquilo. Questão de treinamento, né? Sim, estar todos os dias dedicando. E não adianta também, por exemplo, eu trabalhar com ela, chegar lá minha mãe deixar fazer o que quiser. Exatamente. A gente precisa da autoridade de todo mundo. Chega lá, a avó estraga, né? Então, vó serve pra isso, né? Em todos os sentidos. No caso da fada é a mesma coisa. Aí a minha mãe estragava a fada. Só que chegou num ponto que, tipo, lá na casa da minha mãe tem só uma varanda pequena, então não tinha espaço pra ela ficava dentro do apartamento. E isso começou realmente a incomodar, ainda mais por causa das bagunças e tudo. E aí chegou um dia que minha mãe falou assim, olha, Gustavo, não quero cachorro mais, você some com ela daqui. Aí eu falei, não, pode deixar. E passei, fui. Aí passou umas 2 semanas, minha mãe chegou e falou, ó, Gustavo, você não sumiu com esse cachorro daqui, eu vou sumir com ela, eu vou dar pros outros. Aí eu, pelo menos, ela não abandonou na rua, tá? Sumir era daqui. Sumir era só daqui, já não é sumir matar, tá? Não é nada disso, não. Aí ela queria sumir com o dog, né? Aí eu falei, não, mas pera aí que o apartamento tá liberando. Sem ela saber, eu já tinha olhado o apartamento, eu já estava olhando. Porque assim, já era uma vontade que eu tinha, né? Eu acho que questão de idade, de um momento da maturidade que eu estava nessa vontade já, não só por causa disso, mas que foi um empurrão. Então aí eu procurei um lugar pra mim, um espaço bacana, eu encontrei um espaço, que é um apartamento que tem área externa, então ela adorou lá. E só que continuou sozinha. E mais ainda, porque eu trabalho às vezes até mais tarde e tudo, então ela estava ficando muito sozinha. E a minha mãe ainda chegava mais cedo em casa, às vezes ela ficava um pouco mais com a fada. Algumas pessoas conversando falaram, Gustavo, arruma um outro cachorro para fazer companhia e tudo. E mais uma vez, por um acaso danado, eu tinha ido comprar ração para a fada. Aí eu tava lá na pet shop, eu vi atrás do balcão assim, uma cachorra bem no porte dela, assim, ela tava até com uma roupinha cirúrgica, eu achei que era de alguma pessoa que tinha deixado lá, né? Aí eu perguntei pra moça, esse cachorrinho e tal, é seu? Não, é meu não, já tem um lá que é o Tasmania, né? Não quero outro. Não, mas é sua sim. Falei, que minha, como é que é o nome dela? Madalena. Ela já veio com o nome. A fada era Kira, mas eu preferi fada. Porque pra ver se ela acalmava, porque eu fiquei sabendo que você tem que colocar um nome mais calmo pro cachorro ficar mais... Quem foi pro lado negro da força, acho que faz sentido. Pois é. Mas não resolveu, o fado não resolveu não. Aí eu vi a Madalena, chamei, ela veio brincando, já toda brincalhona, o porte mais ou menos parecido, o temperamento parecido, foi um encaixe bem legal. Sem raça definida também. Ela tinha sido abandonada, aí a moça explicou. Aí eu falei, não, mas quem que é? Ela falou, não, essa cachorrinha ela foi abandonada aqui na porta. Então já tinha acho que 1 mês que ela tava lá, não apareceu o dono, não apareceu ninguém. Aí o veterinário de lá castrou ela, já tinha começado... Ele falou, pô, mesmo se ninguém é adotado, um dia esse cachorro aparece prenha aqui, então vai ser pior ainda. Aí ele já castrou ela, e aí foi logo depois, uns 2 dias depois. Aí ela falou assim, aí eu falei, não, mas eu tenho uma adaptação com a fada, eu tenho que ver se vai dar certo. Cheguei em casa com um pacote de ração e um cachorro. Mas graças a Deus rolou as duas. Na hora chegou, brincou bastante. Uns 2, 3 dias depois a fada ainda ficava meio olhando assim, tipo, esse cachorro não vai embora não. Mas hoje assim, as duas já estão mais velhas também, com muita paciência e dedicação, sem a avó por perto, né? Elas agora estão mais bonitinhas, estão mais dedicadas e um companheirismo sem fim. Nunca mais tive problema vizinho reclamar e tudo. Gostou delas não pulando no lugar das duas, eu acho que você passava pano, elas sabiam que estava molhado e não pulava do lugar. Na verdade é o seguinte, lá o descaimento da cobertura, ele não é muito bom. Então dá um empoçado assim, e eu estava puxando com o rodo. Aí tem uma muretinha lá que elas sobem
e fica olhando a rua. No início eu até ficava com medo de cair, mas elas ficam só bonitinhas lá, quietinho parado mesmo. E aí a fada tava em cima desse negócio, eu passando água assim, tava a fada querendo descer, e ela sempre desce, velho, pulando de uma vez, do nada. Dessa vez que tava molhada, ela olhou assim e desceu devagar para não cair. E eu falei, gente, esse dia eu até gravei um vídeo, por isso você lembrou, né? Eu gravei um vídeo falando, falei assim, gente, não é possível. O cachorro, que é o ser irracional, sabe que o molhado escorrega? Por que esses jumentos andam na estrada em dias de chuva a 120, 140 km por hora? Me explica. A fada é bem mais inteligente. A fada é bem mais inteligente. Já era, né? Já era, mas só constatei, né? Porque não só na chuva, né? Mas no geral o trânsito é um... Bom, e falando sobre isso, você é o xerife, o fiscal do trânsito de Lafayette. Então, não só de Lafayette, né? Eu tenho um amigo que ele brinca isso, que eu sou o fiscal de trânsito. Tudo que eu posso de trânsito, ele fala, o fiscal. Te deixa tão indignado. Olha, velho, assim, eu até comecei a me tratar, né, por causa dessa questão. Era uma questão que realmente me abalava muito. Porque, igual você, também é um cara muito exigente, gosta das coisas certinho, bonitinho, organizado. Pode ser de criação, pode ser da pessoa. Sim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não é assim. Então, a gente vê muito, tipo assim, descaso, sabe? O que mais me revolta é o desrespeito, o descaso, a falta de consideração com o próximo. Sim. Porque aquele negócio, às vezes, é bobo. Pô, cara, eu vou parar na fila dupla ali só pra pegar um negócio. Pô, cara, mas esse só pra pegar um negócio, você trava o trânsito 5 minutos. Aí, atrás de você, tá uma mulher passando mal, com o barrigão pronta pra ganhar o neném, dá uma complicação dentro do carro, não dá tempo de chegar no hospital. Você acha que essa pessoa vai ter essa percepção? Foi só uns 5 minutos. Não foi só uns 5 minutos. Então, assim, não só isso, mas questão de andar colado no outro. Não... A seta é uma coisa simples. A seta existe, é obrigatória por causa da comunicação. Sim. Eu, como motoqueiro, como motociclista, né? Motoqueiro não. Eu comecei a andar de moto não tem muito tempo, sempre eu tive carro e depois comprei moto, apaixonei, mas é uma aventura todos os dias. Eu sei. Então eu comecei a me tratar nesse ponto. Antes eu queria que as pessoas andassem tudo bonitinho, fizessem as coisas certinho. E eu falei assim, não, velho, elas vão fazer merda. Então eu já ando esperando o cara fazer algum trem errado. Não, isso é. Tem aquele novo viaduto ali, que tá no Carijós, e ali tem a rotatória. Tem ali também, tem uma Santinha ali na Fonte Grande também. Sim. São os dois lugares que às vezes a Bruna fala e fala assim, a pessoa não tá dando certo. Então, por exemplo, na rotatória, se ela não tá dando seta, ela vai passar, eu posso ir. E você pode ir, sim. Eu vou? Não. Porque um monte de idiota não dá seta e a culpa é sua que avançou o pare. Exatamente. Que não é nem pare, de preferência, mas mesmo assim... Sim, de preferência considera-se um pare, coisa que ninguém entende também. Mas aquele eu digo triângulo assim, de cabeça pra baixo, gente, chama de preferência. Sinal de que você tem que dar preferência pro outro. Não é se você quiser, não. Se tiver alguém vindo, é como se fosse um pare, tá? Não é só, dá preferência, sou gente tipo boa. Assim, aí a pessoa tá vindo... aí eu falo assim, eu não sei se ela vai virar, porque pode ser que ela não tá dando seta, velho. Aí eu espero a pessoa ir, paro ali, não dê preferência, a pessoa vai, aí eu vou. Isso que você anda de carro. Eu de moto, então eu conto. Mas você já teve moto também, né? Já. Você aprendeu na prática que tem que prestar atenção, né? Quando eu tinha moto, eu não era muito correto assim, não, sabe? Se eu assumo, infelizmente. Mandava mensagem de texto andando de moto. Que isso, velho? É mesmo? Era bem... Teve um dia na minha vida, eu acho, que eu andei de boa. 2, tirar a carteira. Que a gente tem que andar bonitinho, né? Tranquilo. E o dia do meu acidente. O dia do meu acidente. Foi ali perto do Radical, eu tava a 30 por hora. Tinha chovido, o caminhão tava, né, ele tinha virado assim, ele parou, porque era meio-dia, tava com trânsito, ele parou. Eu meti a mão no freio, a moto derrapou, aí eu bati o pé na roda do caminhão e a minha moto bateu na minha perna. Assim, igual que já viu aquele negócio de jogador de futebol americano que bate um embaixo, outro em cima, assim? Ah, sim. Foi isso. Aí deu fratura exposta, fui pro João 23, morei lá uns 3, 4 então meses. Fez foi o... Aí deu fratura exposta, fui pro João 23, fiquei lá, morei lá uns 3, 4 meses, né? Nossa, em tempo de... E grande chance de ter perdido a perna, né? Era pra perder, né? Assim, aqui eles iam deixar perder, chegou lá, tava tudo necrosado e tal, aí fiquei uns 3 anos sem andar, usando aquela gaiola. Apesar que nesse dia eu estava de boa, mas as outras vezes que eu não estava, eu poderia ter tido acidente muito pior. Exatamente. Isso, você viu que se você não tivesse devagar, teria sido muito pior. Eu já tive um acidente também, e foi... Claro que eu não sou perfeito, gente, eu faço alguma coisa errada, outro esqueço uma seta também, né? Ele me viu outro dia esquecendo uma seta. Quando ele chegou aqui, eu falei com ele assim, eu tava doido pra mexer com a seta,
Outro dia eu te vi de carro, você virou direita e não deu certo. Sem certo, que absurdo, olha o xerife aí, ó. Que exemplo, né? Mas a questão não é, tipo assim, não é nem que você fazer tudo certinho, até porque a gente até falou disso, assim, a gente nem sabe tudo que tem que fazer. Sim. Sabe? Porque tipo o código assim, é muito extenso, é muito muita extenso. coisa. Igual, eu vou parar aqui na minha garagem, velho, eu tenho que, do jeito que eu paro, eu tenho que parar o trânsito. Sim. Porque eu paro, jogo o carro e volto, eu não só entro na garagem. Ah, sim. Eu entro de ré. Entendi. Então eu tenho que pôr o braço pra fora. Sinalizar. Ih, eu não sei. Nem que eu não sabia disso. Eu não lembrava disso. De colocação do braço. De colocar o braço. Que faz diferença. E aí, não, é o único jeito que eu consigo. Porque às vezes que eu tentei, tipo, porque eu dou seta pra direita. Se eu dou seta pra direita, o cara tenta passar pela esquerda. Sim. E eu tenho que jogar um pouquinho pra direita e virar assim, e virar curva, pra esquerda pra dar ré. Sim. E tipo assim, toda vez eu dava, aí eu falei, eu posso dar eu posso usar o sinal de mão. Inclusive é correto você sinalizar com a seta e com o braço. Só que a gente não lembra. Teve uma vez até que essa foi uma das coisas assim que eu, igual eu falei, que eu ando de moto. Infelizmente também tem muito motociclista que é louco. Né? Não, então, tanto que eu faço esse sinal de braço, nenhum motoqueiro para. Sim. Nenhum. Tanto que o que eu faço? Eu dou a seta pra direita, paro, que é o carro de trás, tem que parar. Sim. Aí se tiver motoqueiro, deixa ele passar. Aí dou o sinal de braço e faço. Entendi. Porque se eu fizer com o motoqueiro, ele passa no que eles não já quase aconteceu. Eu, mais uma vez, então, graças a Deus, o cara não arrancou meu braço. Porque assim, aí depois eles pedem respeito, mas eles não respeitam. Os pedestres é a mesma coisa. As pessoas que querem atravessar fora da faixa ficam te olhando bravo porque você não deu passagem. Ou então a pessoa tá no... botou o pé, beleza, você para. Na faixa é obrigatório. Mas tem também a questão da faixa no semáforo. A faixa no semáforo, o pedestre tem que respeitar o sinal. Se o sinal tá aberto pro carro, anula a faixa de pedestre. A faixa de pedestre só volta a ser faixa na hora que fecha o sinal. Eu tava passando, aí tava vermelho. Aí a mulher olhou assim, tipo assim, não vou. Será que eu posso? Abrir. Abriu, ela foi. Na hora que abriu que ela foi. Você tá doido. Acho que era pra ela achou que o sinal era pra ela. Meu, vou lá. Teve uma vez que eu salvei, velho, uma menina. Eu tava até de carro nessa época. Eu parei o carro porque era uma rua estreita que passava um carro por vez. Tinha um ônibus esperando a vez. Normalmente vai e volta. O quê? A rua era mão dupla. A rua mão dupla, isso. Aí tinha, o ônibus estava esperando porque tinha um pessoal subindo. Era a subida de lá pra cá. Entendi. Então a gente ainda tava, teoricamente, na descida. A preferência era do pessoal que tava de lá pra cá. Tinha um ônibus na frente esperando, um carro atrás dele. E aí eu fui indo devagarinho, que é uma coisa que eu tenho maldade também, que o povo não faz. E vi que tinha uma moça querendo atravessar com uma criança de colo e uma outra menina pequena na mão, assim. Devia ter uns 5 anos a criança do chão e 1 ano a criança de colo. E aí na hora que eu parei, que eu vi que tava tudo parado, o carro de lá ainda tava meio assim, eu falei, fiz assim pra ela. Eu dei uma olhada no retrovisor e fiz assim pra ela, tipo assim, vai que eu seguro aqui. E eu parei o carro pra ela atravessar. Na hora que ela começou a atravessar, eu olhei de novo no retrovisor, eu vi um vindo moendo. Eu peguei e fiz assim com o braço pra fora. O cara, na hora que eu fiz assim, a moça assustou. A sorte é que ela tava bem na direção da frente do meu carro. Aí ela parou e deu uma olhada. No que ela parou e deu uma olhada, o cara veio juntando no freio, deu uma rabiada com a moto e parou assim, ó. Com a moto de lado em cima da criança, assim, ó, pertinho da criança e da mulher. Aí o cara, não, velho, ainda bem que você botou o braço pra fora. Aí eu falei assim, mas meu cara, tá o trânsito todo parado, você tá vindo igual um louco aqui, cortando pela contramão, ainda bem, né? Que bom que eu pensei no próximo, porque você não... Aí esse que é o detalhe, sabe? Eu vejo muito isso, às vezes eu posto e tal, muita gente fala, você é chato, implicância boba. Não é, velho, porque às vezes uma coisa simples, um fato ínfimo no trânsito, ele pode gerar uma consequência absurda. Tem alguém também que te segue que não sabe que aquilo rola, que é assim, né? Sim, tem muitas pessoas também. Por exemplo, quem lê o Código de Trânsito, nem quem tira carteira lê tudo. Dá uma lida lá, pega os principais, né? Faz pra passar, né? Então, tipo assim, eu acho que isso é uma deficiência que a gente tem nas escolas. Educação no trânsito, porque o trânsito ele não é só veículo. Exatamente. O trânsito ele inclui as pessoas, os animais, todo mundo que utiliza as vias públicas. Traduzindo, a vida... mas a vida... O trânsito, ele se você lê a definição de trânsito no Código de Trânsito, você fala assim, pô, isso que é a vida, é pessoas, tudo que está relacionado. Você viver em sociedade, a não ser que você vive no meio do mato lá e você pode fazer o que você quiser. Mas a partir do momento que você vive em sociedade, você tem regras, você tem normas, você tem códigos que você tem que cumprir. Então, às vezes a gente fala, mas é uma coisa simples, é uma coisa boba. Por que você é tão chato? Por que você fica insistindo nisso?
Porque, poxa, velho, se eu conseguir mudar uma, duas, 3 pessoas que eu levo uma informação que elas não sabem, a gente já tá melhorando o trânsito. Com certeza. Porque o trânsito é reflexo da vida também. Você vê se o cara é educado, se o cara se importa com o outro, ali no trânsito. Porque você vê a pessoa passando, avançando em cima dos outros. Teve um dia que a moça eu tava de moto, ela colando em mim assim, eu falei assim, gente do céu, eu tive que pegar, fazer assim, tipo, dar uma distância, e eu mostrando a distância que eu tava do carro da frente, pedindo pra ela redar, olhando pra trás toda hora, fazendo calma, dei seta, fiz assim com a mão ainda, tipo, eu vou entrar calma e não passa por cima de mim, não. Porque de carro você ainda fala, pô, umas barradinhas aqui, outra ali, mas tem uma conscientização, uma educação. Uma vez eu cheguei até conversar, isso foi com um vereador na época, que eu tava com um projeto de incluir nas escolas essa educação do trânsito. Legal. Outro dia eu até falei isso. Tinha uma faixa de pedestre a 5 metros e uma senhora com uma criança enfiando no meio dos carros. Eu parei a moto e falei assim, minha senhora, você tá ficando louca? Isso aqui não é lugar de atravessar, não. A faixa ali, ó. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Aí ela, não é que dá. Eu falei, não é questão de dar, moça, é pra sua segurança. Você tá com a criança, ensina ele correto. Ensina ele aí na faixa. Você vai ali, o carro vai te dar preferência. Porque tem muita gente que faz, motorista não para. Mas você pergunta a pessoa, você atravessa na faixa? Eu não, eles não respeitam. Aí é muito difícil. Entendeu? Então, tipo, é um conjunto de fatores, questão da educação, ou a falta dela, né? A questão da falta de fiscalização também. Sim. Eu acho que as pessoas fazem muita coisa errada por querer, porque tem as que a gente esquece. Sim. Vou parar na fila dupla e foda-se. Desculpa a palavra, né? Mas não vai dar nada, claro, a polícia não vai ver. Isso não faz diferença no trânsito, mas faz diferença na pessoa, que eu digo o seguinte, tem gente que parou uma ou outra vez na fila dupla e tudo mais. Sim. Tem gente que esse é o modus operandi. Isso. Tipo assim, o cara já faz sempre assim, sabe? Eu conheci algumas pessoas que, né, que não tá nem aí, né? Você fala, sabe? Só ligar o pisca-alerta. Tem gente que acha, ligou o pisca-alerta, você pode parar onde você quiser. Não, você pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É só ligar o pisca-alerta. Qualquer coisa você pode fazer. Então agora você anda na BR na contramão, tô de pistola. Você não me viu, não? Tá piscando, caramba. Tô com uma árvore de Natal aqui. Sempre que eu vejo alguém andando com o pisca-alerta ligado no trânsito, eu falo assim, esse aí tá parado errado, ó. O trânsito te deixa muito estressado. Já deixou mais, mas isso é um dos fatores aí que já me... Ele me tira um pouco... A questão é o trânsito, mas é o reflexo do desrespeito, o reflexo do descaso. E o quanto de descaso, eu digo assim, que acontece no teu trampo como tatuador? Eu digo assim, porque... Você fala por parte minha ou por parte... Das pessoas. Das pessoas de tipo assim, de falta de senso mesmo. Cara, muito, velho. Muito. Eu vejo gente postando vídeo fazendo tatuagem com coisa mínima, sem máscara, a máquina mal embalada, que o certo é você... Hoje praticamente tudo é descartável. O que não é descartável a gente embala. Geralmente tem até os produtos próprios para você embalar. Aquilo, né? Isso, e tudo você tira, descarta. E isso já aconteceu comigo, velho. Uma vez que eu fui tatuar, a pessoa, ela parou o procedimento. Teve 2 casos parecidos de parar o procedimento, mas vamos no primeiro que eu tava contando. A pessoa parou o procedimento, foi resolver alguma coisa. Aí ela tirou a luva e deixou em cima da bancada. Eu imaginei que era pra jogar no lixo depois, junto, porque eu pelo menos às vezes eu deixo um algodão, alguma coisa ali em cima. No final eu já embalo tudo, já uso até a própria luva mesmo pra fechar bem e jogo no lixo infectante. Outra coisa, a gente tem que ter um lixo infectante, a gente tem que ter um lixo próprio, o cuidado conosco e com o próximo, né? Aí eu imaginei, falei, ela deve ter deixado ali, porque depois junta tudo e joga fora. Aí ela foi resolver o negócio, voltou. Aí ela pegou a luva, virou do avesso, soprou e calçou a luva de novo. Gente, eu não acreditei, não. Teve um outro caso que eu estava num outro tatuador também, que ele parou o procedimento, foi lá, pegou o celular, mexeu, deixou o celular lá, trocou a música, voltou e continuou tatuando com a mesma luva. Que ele pegou no celular. E uma vez eu vi um estudo que muita gente, às vezes, eu vejo muito esse tatuador também, tem mania de tatuar com o celular do lado. E não embala o celular, não protege, não limpa nada. Sim. O celular, uma vez eu vi uma pesquisa, questão de quantidade de bactérias. Ele tem mais variedade de bactérias do que um vaso sanitário. Eu já vi isso.
Então, assim, é absurdo. A gente não sabe o tanto de sujeira que a gente tá na mão o tempo todo ali. Você pega nele enquanto você pega em todos os lugares, né? Você tá fazendo cocô lá, você tá com o celular na mão, né? Hoje em dia é todo mundo, né? Então, com certeza, tem bastante. E você continua dando curso? Sim, meu curso é especialização em fine line. Já é para quem já tem alguma experiência, ou já trabalha com micropigmentação, ou já trabalha na área da tatuagem, para especializar, né? Porque o traço fino é uma coisa com um estudo bem específico. Eu sou formado, né? Você já fez um curso já comigo. Participou da filmagem. Eu fui filmar lá, né? E aí eu fui cobaia. Além Inclusive, de você tem ele filmado para assistir a hora que você quiser aqui, né? Eu posso. Não vai vender, não, ó. E eu fui cobaia, né? A aluna fez. Sim. Você consertou. Mas ela tava começando. Sim, claro. E tal, mas é porque isso é até uma das coisas que eu acho interessante, que no meu curso eu faço isso. Eu pego o modelo para cliente sentir a pele humana. Tanto que ela tatuou você também, né? Sim, me tatuou. Eu cedi minha pele para ela treinar, porque ela tava insegura, tava tremendo um pouco, né? E aí antes de ir... Então, assim, é pra pessoa sentir a pele humana, porque pele sintética... faz muita diferença treinar, é bom pra treinar, mas não é a mesma coisa. Sim, pra você treinar a mão, pra você treinar o movimento, coordenação, o traço certinho, bonitinho, tudo. Agora, pele é pele. E isso é uma coisa que eu sempre tive muita questão, principalmente na micropigmentação, isso é uma coisa que eu vejo. Você falou de descaso, né, na minha profissão. A micropigmentação, eu herdei essa questão desse cuidado com a biossegurança, dessa coisa toda. Porque a micropigmentação é uma área mais séria nessa questão. Pelo menos assim, das pessoas que eu conheci, que eu convivi, tudo. É porque vai pra uma área mais estética, então ela tem essa questão. A área mais estética tá puxado já mais pra essa questão. E na tatuagem não. E infelizmente a tatuagem é uma coisa que, tipo assim, até pouco tempo atrás era muito preconceito. Tinha muito preconceito, era muito marginalizado. Até a questão do estudo era comprometida. As pessoas não tinham tanta oportunidade, igual tem hoje. Você não tinha médico trabalhando junto, desenvolvendo coisas juntos, talvez? Sim, até hoje os produtos, maioria vegano, maioria testado com médico mesmo, equipes e o investimento. Hoje a tatuagem quebrou muitos paradigmas. Querendo ou não, tudo hoje que é envolvido com arte tem esse problema. Sim. Sabe, porque a pessoa que trabalha com filmagem, ela fala, vou comprar uma câmera e vou começar a filmar. Não que você não possa, né? É diferente. Eu quero virar cantor, mas aí, tipo assim, não vou estudar e tudo mais, sabe? Então, assim, tudo que é envolvido a arte, como a pessoa ela meio que pode fazer, na teoria, não vou fazer curso, e é isso. E uma coisa que pouca gente pensa é não só a questão da lesão da pele, do risco, né, de dar uma infecção, alguma coisa. Um trauma, você pode deixar uma pessoa depressiva, você pode matar uma pessoa de suicídio por causa de um trauma gerado por causa de uma tatuagem mal feita. E tem muito, né? E tem muita. eu trabalho com laser de remoção também, então eu vejo muito isso, velho. As pessoas hoje não têm compromisso com o cliente. O cara quer ganhar o dinheiro dele, cobra barato, porque vai ganhar o cliente se cobrando barato. Porque outra coisa também. Preço, né? Porque o cara que estuda, o cara que investe, ele sabe que ele tem que melhorar o valor dele. E tem o cara que não quer investir, que não quer estudar e quer cobrar barato, porque ele vai ter um cliente que quer pagar barato. Ele vai ter um montante, né? Ele vai ganhar pelo montante, pela quantidade. Ou não, porque às vezes o cara, por exemplo, o cara vai atender 10 clientes no dia, ele vai gastar 10 agulhas, ele vai gastar 10 batox. É o que a gente espera. Então, assim, a gente vê, né, em todas as áreas a questão do compromisso, do respeito, do senso, faz total diferença. E não só para nós, mas com o próximo, né? Porque é o ponto mais importante, que as pessoas hoje estão muito egoístas, não pensam no coletivo, né, no próximo. Si. E o certo é a gente querer um mundo melhor para todo mundo. Se eu não tô bem aqui, o outro também não vai estar, não vai. Então a gente tem que todo mundo caminhar, querendo evoluir, querendo crescer profissionalmente, pessoalmente, no trânsito. Mas é isso aí, mano. Foi um prazer ter você aqui, você fazer, né, esse primeiro episódio. Foi um prazer enorme para mim. Cara, então, o prazer foi todo meu. Te agradeço demais. Obrigado, viu?